livro de Crônicas, no capítulo 26, do versículo de número 1 até o versículo de número 15, conta as proezas que o rei Uzias fez enquanto ele observou os mandamentos do Senhor. E o texto diz que enquanto ele propôs ser fiel a Deus, Deus fez ele prosperar. Enquanto ele observou os mandamentos do Senhor, observou os preceitos do Senhor, o rei Uzias prosperou. Assim narra-se o cronista lá no Velho Testamento. O texto diz que ele cavou poços nos vales, construiu torres nos desertos, enquanto ele era fiel a Deus. Deixa eu aplicar isso aqui. Ele prosperou no deserto, prosperou no vale, enquanto ele observou a palavra do Senhor. Enquanto o cristão ele é fiel à palavra do Senhor, enquanto ele observa a palavra do Senhor, ele prospera tanto no deserto quanto no vale. Glória a Deus! Ele sempre vai prosperar enquanto ele for fiel a Deus. É o que o texto relata a respeito do rei Uzias. O texto diz que ele tinha um homem, um mentor, que o mentoreava. Esse homem chamava Zacarias. E esse homem era um sacerdote. E a Bíblia diz que ele era um homem sábio nas visões. Enquanto ele era mentoreado por esse sacerdote chamado Zacarias, esse homem orientava o rei Uzias, e o rei Uzias prosperava. Ele lutava contra os filisteus e Deus dava vitória para ele. Aleluia! Só que isso durou até o dia que o rei Uzias inventou no seu coração, e a vaidade tomou conta do seu coração. Quando ele ficou muito famoso, ele entra no templo e quer oferecer sacrifício a Deus. E isso não competia a ele, porque isto era o ofício dos sacerdotes. Ele jamais poderia fazer isso. Ele jamais poderia oferecer sacrifício a Deus. Ele não poderia fazer isso porque não era a função dele. Ele quebrou um princípio que não era para ele fazer. Nós precisamos observar os princípios de Deus. Nós não podemos fazer aquilo que nós queremos. E Uzias, por causa da sua arrogância, por causa da sua vaidade, ele achou que ele podia fazer isso. Porém, naquele momento que ele entra no santuário e quer oferecer sacrifício a Deus, a Bíblia diz que ele foi cometido por lepra, porque Deus o castigou. E a Bíblia diz que ele viveu o resto da sua vida leproso e foi morar na casa separada, porque o leproso no Velho Testamento era considerado amaldiçoado. E aí vem o novo profeta Isaías contando a história a respeito disso que nós estamos apreciando aqui nesta noite. Ele diz que no ano que morreu esse rei Uzias, ele viu o Senhor assentado num alto e sublime trono. E por que Deus ele só aparece para Isaías depois que o rei Uzias morreu? É importante nós observarmos isso. Qual é o propósito de Deus aparecer para Isaías justamente no ano que morreu o rei Uzias? O que é que Deus está querendo mostrar para Isaías através dessa visão? O que Deus está querendo mostrar para Isaías é o seguinte: o rei Uzias era um rei poderoso, um rei muito conhecido, mas ele morreu. O trono dele precisava de alguém para substituir. Alguém precisava dar continuidade no reinado de Uzias. Haja visto que ele tinha morrido e precisava de um sucessor. Mas o que Deus está querendo mostrar para Isaías é o seguinte: enquanto algumas pessoas estão tristes, preocupadas com a morte do rei Uzias, o que Deus está querendo mostrar para Isaías é o seguinte: o trono de Uzias já passou, o trono de Uzias já acabou e precisa de um sucessor. Mas o nosso Deus, ele continua assentado num alto e sublime trono. Deus, ele não perde o controle.
interesse deste mundo, com a política, com tudo que está à nossa volta. Mas nós precisamos aprender aqui com este texto o seguinte: o nosso Deus, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Ele permanece assentado num alto e sublime trono. Ele não perde o controle da situação. Ele sempre está no comando de todas as coisas. Por mais que nós ficamos preocupados, sem saber o que fazer, mas nós precisamos enfatizar isso aqui nesta noite. Deus, Ele continua assentado no alto e sublime trono. Não tem porquê nós ficarmos preocupados, desesperados com as situações que advêm na nossa vida. Nós sabemos que haverá situações difíceis, porque o próprio Cristo já havia alertado os seus discípulos que no mundo teria aflição e que era necessário ter ânimo. Mas ele diz: eu venci o mundo. E se Jesus venceu o mundo, quer dizer que nós também vamos vencer, porque Ele vai nos dar força para caminhar neste mundo tenebroso. O profeta Isaías agora, ele tem uma atitude de ir até o templo para buscar a presença de Deus. Enquanto a nação de Israel, a nação de Judá, está preocupada, está triste, lamentando a morte do rei Uzias, o profeta Isaías faz a coisa certa. Ele vai para o templo. É isso que nós precisamos fazer. Nós não podemos ficar dentro de casa lamentando a situação difícil. Nós precisamos fazer igual o profeta Isaías: ir para o templo, ir para a presença do Senhor. E num desses momentos que nós procuramos a presença do Senhor, Ele vai manifestar para nós, assim como Ele manifestou para o rei Isaías. E Ele se apresenta para Isaías de uma forma muito esplêndida, de uma forma que Isaías não esperava. E a sensação que Isaías teve é que ele ia morrer, porque ele viu o Senhor Todo-Poderoso. E ele sabia que o risco dele morrer era iminente, porque a Bíblia diz que quando Moisés queria ver Deus, Deus falou assim: se você me ver, você vai morrer. Eu fico pensando em alguém dizendo: Deus não existe, porque eu não consigo ver. Mas a Bíblia nos diz que se nós vermos Ele, nós precisamos morrer, porque os nossos olhos carnais não estão preparados para isso. Alguém fala assim: eu estou vendo um anjo aqui, estou vendo um anjo ali, mas dentro da nossa expectativa humana aqui, é quase impossível isso acontecer, porque nós não somos seres humanos limitados para ter uma visão tão grandiosa igual o profeta Isaías. Por isso que ele teve medo, ele temeu e ele achou que ele ia morrer. E naquele momento ele confessou o seu pecado. Enquanto os anjos estavam clamando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, a terra está cheia da sua glória, Isaías está dizendo: eu sou pecador, eu preciso da graça, eu preciso da misericórdia. Duas coisas acontecem simultaneamente: os anjos clamando Santo, Santo, que Ele é santo, que Ele é todo-poderoso, e Isaías dizendo: eu sou pecador, eu preciso do perdão, eu preciso que Ele me alcance. Todo homem de Deus, toda mulher de Deus que tem um chamado, ele precisa passar por isso, por essa introspectiva. Ele faz essa introspectiva da sua vida, reconhece que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele é pecador e que Ele habita em meio a um povo de lábios impuros. E naquele momento o texto diz que um anjo traz uma brasa do altar e purifica os lábios do profeta Isaías. Nós precisamos todos os dias reconhecer que Deus é santo e que nós somos pecadores. Ele faz essa introspectiva da sua vida, ele faz uma leitura da sua vida e reconhece: eu sou pecador, eu não sou digno. Mas tem um detalhe muito importante que precisa ser enfatizado aqui nesta noite: Deus, ele não rejeita pecador arrependido. Deus, ele nunca rejeitou um pecador que chegou até a Ele com um coração aquebrantado. Aqui nós temos o exemplo do profeta Isaías,
ele reconhecendo que ele é um pecador. E nós vemos aqui o cuidado de Deus para com o profeta Isaías, a transformação, purificando a língua do profeta Isaías, para que ele se tornasse apto para anunciar a palavra de Deus, para anunciar aquilo que Deus havia preparado para ele. Quando nós nos aproximamos de Deus e reconhecemos que nós somos pecadores, que nós precisamos de ser libertos pelo poder dele, ele fará conosco assim como ele fez com o profeta Isaías. Ai de mim! Ele aponta para ele, ele fala assim: ai de mim, eu sou um homem pecador. É muito fácil apontar erro dos outros, é muito fácil apontar pecado dos outros, mas o profeta Isaías, ele está apontando o pecado dele, está dizendo: eu sou pecador, eu preciso da misericórdia, eu preciso que ele me alcance. Nós precisamos aprender isso com o profeta Isaías. Parar de ficar apontando o pecado dos outros e olhar para nós e falar assim: eu sou pecador, eu preciso ser alcançado pela graça, eu preciso que Deus tenha misericórdia de mim, eu sou pecador, e a partir desse momento Deus fará coisas grandes através de nós. Ele só consegue ver Deus assentado no alto e sublime trono depois que morre o rei Uzias. Só depois. Porque Deus está querendo revelar para ele: eu sou maior do que o rei Uzias, eu sou o Todo-Poderoso. Jesus Cristo ensinando ali no orar o Pai Nosso, alguém chega para Jesus e fala assim: ensina-nos a orar. E Jesus ensina a oração do Pai Nosso. E uma das coisas que Jesus fala é assim: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Observe que o reino e a vontade é exclusivamente de Deus. Ele fala assim: Pai nosso que estás nos céus, pão nosso de cada dia nos dai hoje. Mas quando ele fala do reino e da vontade, ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. O reino e a vontade é de Deus, e nós precisamos estar subordinados à vontade de Deus. Somente neste momento que o rei Uzias morreu, que ele tem essa visão. Que interessante nós observarmos isso. Ele só vê Deus assentado no alto sublime trono depois que morre o rei Uzias. Foi necessário o rei Uzias morrer para que ele pudesse ver o Senhor assentado no alto e sublime trono. E depois que ele tem o seu pecado purificado, a sua língua purificada, ele ouve a voz do Senhor dizendo: a quem enviarei? Deus, ele trabalha com Isaías em 3 estágios. O primeiro estágio, ele abre a visão do profeta Isaías. Em segundo lugar, ele purifica os lábios de Isaías. E em terceiro lugar, ele abre a audição do profeta Isaías. Porque Deus, ele nos quer por inteiro. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais, ele quer purificar os nossos lábios, ele quer abrir também a nossa audição para que nós possamos ouvir a sua voz. Aí ele vai dizer no versículo de número 8, ele ouve uma voz dizendo: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? Nós estamos no culto de missão aqui nesta noite, e nós precisamos ter esse cuidado. Eu sei que às vezes é difícil a gente ir para outros países, igual muitos missionários vão, mas é importante nós intercedermos por aqueles que estão lá, sofrendo, fazendo a obra de Deus. E Isaías, ele vai dizer: envia-me a mim, porque naquele momento ele sentiu ar, porque ele já estava com a língua purificada, ele já sabia, não tinha mais como o acusador, a sua própria consciência, ficar acusando ele. Porque poderia acontecer o seguinte: a sua própria consciência ficar o acusando, você tem os lábios impuros. Mas naquele momento que ele ouve a voz, ele sentiu apto, ele se sentiu preparado para anunciar a
palavra de Deus. Muitas das vezes nós sofremos acusações, talvez a nossa própria consciência vai querer nos acusar e querer nos desanimar de fazer a obra do Senhor. Mas nós precisamos entender que o sangue de Jesus Cristo, ele nos purifica de todo o pecado. Precisamos fazer essa confissão do profeta Isaías. Eu sou pecador, me purifica, me transforma. O texto diz que depois dessas coisas, é o versículo número 8, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia. É interessante enfatizar isso aqui. Depois disso o quê? Depois que ele teve a língua purificada. Depois de que nós vamos ouvir a voz de Deus? Depois que nós nos humilharmos debaixo da tua potente mão, como diz Pedro lá no livro, a Epístola de Pedro, humilhar debaixo da potente mão do Senhor. Depois disso, eu ouvi a voz do Senhor. No versículo número 8, ele está transformado e ele ouve a voz do Senhor. Porque Deus, ele trabalha de forma gradativa. Ele nos prepara para depois nos enviar. Houve toda uma preparação para que o profeta Isaías pudesse anunciar a palavra de Deus. Primeiro, os olhos dele foram abertos e ele consegue contemplar o Senhor sentado no alto sublime trono. Depois, ele tem a língua purificada. E depois, ele ouve a voz do Senhor. Olhos, boca e ouvidos. Deus, ele nos quer por inteiro. Ele quer abrir os nossos olhos espirituais. Ele quer purificar os nossos lábios. Ele quer abrir os nossos ouvidos. Lembra do salmista, ele dizendo: o Senhor, ele me colocou um novo cântico na minha boca. Assim aconteceu com Isaías. O homem que outrora falava coisas que não agradavam a Deus, tinha os lábios impuros. Ele não cita aqui o que ele falava, o que ele dizia, mas ele diz que os lábios dele eram impuros. E ele recebeu a purificação do Senhor. Quando ele confessa isso, ele se tornou apto para pregar a palavra do Senhor. Porque Deus não rejeita pecador arrependido. Lembra de Pedro na pesca maravilhosa? Quando ele percebe aquele milagre tão grande, ele diz para Jesus Cristo: afasta de mim, porque eu sou pecador. E Jesus afastou dele? De forma alguma. Jesus trouxe ele para perto. A partir de hoje você será um pescador de almas. A partir de hoje você será um pregador da minha palavra. Porque Pedro reconheceu que era pecador. Se nós todos os dias nós reconhecemos que nós somos pecadores e que nós dependemos da graça dele. Paulo diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Um dia que alguém me parou na rua e me perguntou o seguinte: se eu estiver no erro, não tem mais jeito para mim? E eu disse para aquela pessoa: não, se você arrepender, tem jeito sim. O que leva o homem à perdição não é o pecado. O que leva o homem à perdição é a falta de arrependimento. Se você arrepender dos seus pecados e submeter à vontade de Deus, submeter ao processo da santificação, esforçar para obedecer a palavra de Deus, tem jeito para você. E aquele homem ficou muito feliz com essas palavras, porque alguém tinha dito para ele que não tinha mais jeito para ele, porque ele estava no erro. E eu falei para ele: não, procura uma igreja, reconcilia com Jesus, porque a Bíblia diz que enquanto houver vida, aí há esperança. A esperança para você, e eu disse para ele, a esperança para a árvore cortada. Os cheiros das árvores, ela vai viver ainda, ela vai brotar. E aquele homem me agradeceu e disse: eu vou procurar uma igreja, eu vou me reconciliar com o Senhor, porque pecado, ele quer nos afastar
da sua vida, como nós precisamos fazer essa introspectiva, olhar para dentro de nós e reconhecermos que somos pecadores, que precisamos da misericórdia do Senhor. O que é misericórdia? Misericórdia é pensar na miséria do outro. Quando nós suplicamos pela misericórdia de Deus, é quando Deus ele olha para nós e coloca o seu coração na nossa miséria. Isso é misericórdia. E a Bíblia diz que a misericórdia do Senhor, ela se renova a cada amanhecer. A misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos, porque ela se renova a cada dia. Fazer essa leitura a respeito de nós, assim como diz o apóstolo Paulo, examinais a cada um a si mesmo. Nós precisamos nos examinar, assim como o profeta Isaías, ele examinou ele mesmo e disse: eu sou pecador, eu sou falho. Essa introspectiva, ela precisa ser feita. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 7, o versículo número 4, ele diz: miserável homem que sou, quem vai me livrar deste corpo de morte? Porque diz a história que quando o romano cometia homicídio, pegava-se o defunto e amarrava junto com o assassino, e o assassino era obrigado a carregar o defunto, carregando junto com ele. Paulo olha para aquela situação e escreve Romanos 7, versículo 24: miserável homem que sou, quem vai me livrar deste corpo de morte? O que Paulo está dizendo é o seguinte: eu já morri para o pecado, eu já aceitei Jesus, eu já estou fazendo o que é a vontade de Deus. Mas Paulo ele pressentia que a natureza carnal, o homem pecaminoso que havia dentro dele, estava acompanhando ele, assim como o assassino carregava o defunto. Mas a Bíblia era extraordinária. Isso é no capítulo 7, Romanos, versículo 24. Mas quando ele pula para o capítulo número 8, ele diz: portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. O nosso adversário pode até querer nos acusar, a nossa mente, a nossa consciência pode até querer nos acusar, mas eu vim aqui nessa noite, debaixo da autoridade da palavra de Deus, para nos dizer aqui nesta noite: não há nenhuma condenação, porque Cristo morreu na cruz para nos justificar e para nos tornar aptos para pregar a tua palavra, assim como ele fez com o profeta Isaías, purificando os seus lábios e fazendo dele o maior profeta messiânico do Antigo Testamento. Porque Deus, ele não rejeita pecador arrependido. Naquele momento que Isaías arrependeu do seu pecado e fez a confissão do seu pecado, a partir daquele momento ele se torna o maior profeta messiânico do Velho Testamento. A Bíblia diz que aquele que confessa a igreja alcança a misericórdia. Provérbios capítulo 28, versículo 13. Esconder pecado leva à ruína, mas quem confessa e abandona alcança a misericórdia. Aleluia. Naquele momento o profeta Isaías alcançou a misericórdia do Senhor e se torna o maior profeta messiânico e servindo de inspiração para nós aqui nesta noite. Precisamos fazer isso, reconhecer que somos pecadores, para que nós possamos anunciar a palavra de Deus de cabeça erguida, sair pelos becos e balados, anunciando que Jesus Cristo é o Salvador. Aí alguém vai até querer dizer assim: mas outrora você falava coisas que não devia. Mas aí nós podemos apoiar nessa palavra: não, nós já fomos purificados, assim como Deus purificou o profeta Isaías, os seus lábios. Nós vamos falar igual o salmista. Ele colocou um novo cântico na nossa boca. Se outrora nós mentíamos, nós não mentimos mais. Se outrora nós cantávamos músicas do mundo, agora nós cantamos hinos de louvor e exaltação ao Senhor. Porque a nossa boca vai servir para abençoar a vida das pessoas, e não para amaldiçoar, mas sim para anunciar a palavra do Senhor.
Foi lido aqui nessa noite, Atos dos Apóstolos, e Jesus dizendo: ser-me-eis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. A palavra testemunha ali é mártires, é alguém que está disposto a morrer pela causa do Evangelho. Os discípulos, muitos deles, morreram pela causa do Evangelho. Hebreus, no capítulo número 12, o escritor vai dizer assim: portanto, nós que estamos rodeados por tão grande número de testemunha, deixamos o pecado, todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a corrida que nos está proposta. E ele vai dizendo assim, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Nós precisamos focar em Jesus Cristo. Nós precisamos olhar exclusivamente para Jesus Cristo. Porque Ele é o autor e Ele é o consumador da nossa fé. E é por causa dele que nós estamos aqui nesta noite. Nós não estamos aqui porque nós somos bons. Nós estamos aqui pela graça. É um favor imerecido. Se nós anunciamos a palavra do Senhor, é pela misericórdia dele. Porque nós não somos dignos disso. Mas Ele nos alcançou. Ele nos resgatou. A Bíblia diz que nós não fomos comprados nem com ouro e nem com prata, mas nós fomos comprados com preço de sangue, o sangue de Jesus Cristo. Glória a Deus. Nós não fomos comprados com coisas corruptíveis desse mundo. Nós fomos redimidos por um preço muito alto, por um preço de sangue, e nós precisamos anunciar isso. Aleluia. Anunciar enquanto é tempo, porque nós, a cada dia que passa, nós percebemos que a coisa está indo de mal a pior, mas ainda há uma esperança. Aleluia. Ainda há esperança para nós, e precisamos anunciar essa palavra. Aí Deus fala para ele: engorda o coração deste povo, prega para esse povo, anuncia o ano aceitável do Senhor, prega para esse povo, ensina esse povo, anuncia a salvação, anuncia que vai vir Jesus Cristo, o Redentor, o Salvador. Isaías morre, profetiza, morre, isso não acontece, e vai acontecer 700 anos mais aproximadamente depois da morte do profeta Isaías. Mas tudo aquilo que ele profetizou aconteceu, porque fiel é aquele que deu a promessa. Fiel é aquele que profetizou, que deu a profecia para ele. Muitas das vezes vai acontecer isso conosco também. Aleluia. O profeta Isaías profetizou tanto e não viu a promessa se cumprir, não viu a profecia se cumprir. Às vezes a gente prega, anuncia, fala e não vê o resultado. E muitas das vezes não veremos, mas saiba de uma coisa, que a palavra ela está sendo plantada. Aleluia. Lembra da parábola do semeador? Ele saiu a semear. E ele semeou em várias terras, terra boa, terra que tinha espinho, terra que tinha pedras. O segredo é continuar semeando a palavra de Deus. Porque a semente é boa. Isso vai depender da terra que cair, vai depender do coração das pessoas. Às vezes a gente prega para um, prega para outro, e não vê o resultado. Encontramos com pessoas com o coração endurecido. Muitas das vezes se entrega um folheto para a pessoa na rua, a pessoa nem quer receber o folheto, mas isso não é motivo para nós pararmos. Porque Jesus Cristo, isso é uma ordenança de Cristo, ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. Às vezes a gente acha que pregar é dom, e é mais um mandamento do que dom. E nós pregamos, muitas das vezes, não precisa nem verbalizar, não precisa nem subir no púlpito e pregar. Através do nosso testemunho, as pessoas vão ver a diferença em nossa vida. Através do nosso comportamento, as pessoas vão perceber: realmente aquele homem é diferente, realmente aquela mulher é diferente.